Tiago, capítulo 2, a gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13, você pode ler comigo? Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Nosso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Ti a iluminação do Teu Espírito Santo. Abre-nos o entendimento, toque em nossos corações, Senhor. Queremos, ó Deus, vencer o pecado, queremos viver o Evangelho, queremos ter uma fé coerente, Senhor, nós Te pedimos. E pedimos, ó Deus, a Tua graça de nessa manhã sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Eis a palavra, Senhor, diante de nós. Ela é viva e eficaz, é poderosa para nos conduzir, Senhor, segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu e que nessa manhã todos nós sejamos edificados, exortados, consolados pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. E os amados de Deus digam amém. Por sentar, irmãos. Tiago, irmãos, ele tem como característica ser muito direto, nas suas abordagens. E chegando nós a esse capítulo, que fala sobre acepção de pessoas e a fé, sem obras, ele nesse texto aqui, no versículo 1, ele vai fazer uma admoestação. Nos versículos 2 e 3, ele vai fazer um exemplo, ele vai dar um exemplo. Dos versos 4 a 11, ele nos dá alguns motivos pelos quais nós não devemos fazer acepção de pessoas. E nos versos 12 e 13, ele nos chama ao bom senso, ele nos chama a sermos sensatos com relação à nossa fé. É muito interessante o contexto que vive Tiago ao escrever essa carta aos seus destinatários, pois ele prioriza aqui uma escrita aos nossos irmãos judeus convertidos que estavam vivendo uma fé dúbia, uma fé que deveria ser colocada em xeque e deveria ser verificada. E ele trata de alguns assuntos importantíssimos. No capítulo 1 ele veio tratar sobre as questões de lidar com o sofrimento e agora aqui com a acepção de pessoas. Eu acho que nós deveríamos ler esse texto aqui já assim, pedindo a Deus graça, misericórdia e perdão, pois quem de nós já não sofreu essa tentação e caiu nesse pecado
em determinado momento, nós preterirmos alguém em função de uma vantagem pessoal, seja ela circunstancial, seja ela de projeção social, seja ela financeira, seja ela de status, seja ela de qualquer segundo interesse que for. Quem de nós não cometeu esse pecado? Eu, ao estudar esse texto, disse: Senhor, tenha misericórdia. A gente precisa lutar contra isso praticamente todos os dias. A nossa velha natureza, ela clama muito, pedindo que nós nos conheçamos não segundo o Espírito, não segundo o Evangelho, mas nos conheçamos segundo a carne. E essa vida que o mundo propõe para nós, em si mesmados, voltados exclusivamente para nós, macula a nossa visão e coloca em nós uma lente muito equivocada do valor que um ou outro tem para cada um de nós. Pois bem, a intenção de Tiago é consolar e incentivar os irmãos, dada a perseguição que eles estavam sofrendo, já que, ele vai falar isso no capítulo 5, os ricos também, os latifundiários, os donos de fazendas estavam prejudicando muito servos de Deus, e em sua maioria a igreja era composta, não é diferente hoje, de pessoas pobres, humildes. A riqueza do mundo, ou do Brasil, ou desse continente, fica na mão de uma minoria. E Tiago, ele vai falar sobre essa questão de vencer, permanecer, incentivá-los a não cederem ao sofrimento, às perseguições, e também, em segundo lugar, vencer a imaturidade na fé e praticar uma fé que fosse coerente com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria mostrar para os irmãos o versículo 1, ele vai dizer assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Gálatas, o apóstolo Paulo diz para nós que não há judeu nem grego, não há rico nem pobre, não há homem nem mulher, todos em Cristo nós somos um, somos iguais, somos um só corpo, somos um organismo vivo. E é interessante que Tiago diz: olha, vocês não podem ter uma fé no Senhor Jesus em acepção de pessoas. Eu, quando li esse versículo, eu penso na horizontalidade da fé, ou seja, a minha relação com Deus, a minha relação com o próximo e a minha relação com Deus. A horizontalidade, a verticalidade da fé, como eu lido com Deus e como eu lido com o próximo. É bem comum nós travarmos uma relação com Deus muito piedosa e olharmos apenas para cima, olharmos apenas para Ele e dizer: irmão, eu creio em Deus, eu creio na ressurreição, eu creio na volta de Cristo, eu creio que Ele é o Senhor absoluto, como se isso nos bastasse. Para muitos judeus convertidos, isso já era o suficiente. E não se davam conta de que a nossa relação com o outro, com o próximo, ela está retratando que tipo de fé, e que tipo de Deus, que tipo de confissão de fé nós temos. Tiago vai dizer aqui: olha, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Inclusive esse termo Senhor da glória, numa espécie de Shekinah, é usado aqui, mostrando que Jesus, sendo Ele detentor de toda a plenitude da divindade, Ele mesmo se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos da sua graça e misericórdia. Ele mesmo foi condescendente, diz Filipenses, se humilhou, desceu até nós, a fim de que nós pudéssemos ter acesso a Ele, intermediado por Ele. E Tiago vai falar sobre isso aqui. Eu queria ler um texto aqui de Mateus 22:16, sempre precisa ir lá, ele vai dizer assim: enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Deus não vê como nós vemos. Deus não enxerga como eu e você enxergamos. Você lembra da visita de Samuel à casa de Jessé, a fim de escolher o próximo rei que substituiria Saul? O próprio Samuel, equivocadíssimo, olhando para os filhos de Jessé, disse: certamente é esse, certamente é esse. E aí depois Deus disse para ele: eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. E nós precisamos, irmãos, muito da graça de Deus para que, ao olharmos uns para os outros e para quem novo chegar na nossa vida ou na nossa congregação, nós consigamos olhar para essa pessoa com os olhos de Jesus.
E aqui Tiago, ele está mostrando que esses não estavam olhando com os olhos de Jesus, e ele faz essa admoestação. Ele dá o exemplo é de que alguém chegando na sinagoga, alguém rico, né, portando-se de anéis e trajes de luxo. A época dizia que os anéis, quanto mais ricos, mais anéis usavam, e as roupas luxuosas também, para projetar, né, para mostrar, para externar a sua classe social, né, e o seu poder aquisitivo. Ele fala que quando esse é tratado com predileção, quando esse é tratado com honra, e quando, assim, preterindo alguém que, vestido de maneira comum, na época, não era comum, né, uma pessoa mediana ter 2 ou 3, 5 trajes. Tinham 1 ou 2 túnicas, né, no máximo. Os ricos não, tinham muitas, né, e usando púrpuras e anéis. E Tiago identificou que essa predileção, essa acepção de pessoas, ela estava acontecendo. Ele chama aqui de sinagoga, mas porque os judeus, né, nessa transição, usavam ainda a sinagoga, mas já eram convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e ali eles faziam, Tiago identificou que isso estava acontecendo. E isso fere completamente o Evangelho, isso demanda contra a cruz, isso vai completamente contra o Senhor Jesus e nada tem a ver com o Espírito do Senhor. Quando o outro é coisificado, né, a gente sabe desse termo, hoje nós usamos pessoas e amamos coisas. Amamos coisas e usamos pessoas. Devemos amar pessoas e usar as coisas. E Tiago identifica isso aqui. Tanto o rico, ao ser, né, prestigiado, não está sendo amado, porque há um segundo interesse ali, quanto o pobre, ao ser preterido, peca-se contra ambos, tanto contra o rico, como também contra o pobre. É um movimento em busca de alguma retribuição favorável, de alguma vantagem, esse desdém ao pobre, já que, estivéssemos todos lotados aqui, tivéssemos somente uma cadeira aqui à frente, e chegassem 2 pessoas ao mesmo tempo, um andrajoso, o outro com anéis e muito bem vestido, o que faríamos? Como é que nós lidaríamos com eles? A cultura, né, mundana, né, já nos mostra como a sociedade age com relação a isso. Nós não, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um. Nós não nos enxergamos segundo a carne, mas segundo o Senhor. Amém, meus irmãos? E Tiago, ele vai, então, a partir do versículo 4 até o 11, ele vai falar por que não fazer isso. Ele dá aqui alguns motivos. Nós fazemos distinções, e as distinções, elas são pecaminosas. Versículo 4 vai dizer assim, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos? Na igreja não há distinção. Gálatas 3, 28 vai dizer, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo e nem livre, todos somos um, todos somos nivelados, irmãos, e nivelados por baixo. Todos nós somos pecadores que fomos agraciados, né, pelo sangue de Jesus que nos lavou completamente. Todos nós. E nós precisamos fazer essa transição, né, permitirmos com que o Espírito Santo age em nossos corações, a fim de que, ao olharmos, a gente enxergue alguém, a imagem e semelhança de Deus, que foi alcançado pelo amor de Deus, ponto final. Mais nada. Não se tem mais ou se tem menos, se pode isso, se pode aquilo, se vai me favorecer ou não. E essa é uma tentação presente na minha e na sua vida também. Então, Tiago, ele faz a demonstração, ele dá o exemplo, versos 2 e 3, e no versículo 4 ele dá o primeiro motivo: distinção não pode haver. Em Cristo Jesus, na cruz, todos nós somos um. Versículo 4, ele também vai dizer que nós nos tornamos juízes, e juízes ruins, juízes perversos. O que se espera de um juiz é que ele, a despeito de quem ele esteja julgando, ele avalie a causa e ponto final. Independente de que um tem mais ou outro tenha menos, um possa favorecer a esse juiz ou não, nos tornamos juízes iníquos, juízes perversos. A rigor, o juiz é reconhecido por isso, por ele ter uma imparcialidade. E aqui Tiago ele dá um segundo motivo para nós, dizendo, olha, vocês estão se tornando juízes iníquos. E é muito comum a gente ver no cenário evangélico nacional,
o favorecimento, a abertura do púlpito para um político, ou para um deputado, ou para alguém que possa ajudar a igreja, ou alguém que vai dar tijolo para a igreja, ou há lugares em que se dá cargos para pessoas em função do que ela pode favorecer ao corpo de Cristo. E isso é para nós hoje também. Essa carta é mais atual do que nunca. Saiu do prelo essa madrugada para mim e para você. Hoje, nós, ao fazermos acepção de pessoas, a gente pensa que isso Deus não leva em consideração, como se existisse um pecadinho. Não, isso é um pecadinho pequenininho, Deus não se importa com isso, não estou fazendo mal a ninguém. Mas Tiago nos alerta aqui, e ele denuncia esse pecado, dizendo que nós nos tornamos juízes perversos, diz aí o versículo 4. Versículo 5, eu queria que os irmãos lessem comigo, verso 5, vamos ler juntos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Aqui Tiago está dizendo que eles estão agindo na contramão de Deus. Pois Deus escolheu os pobres, os que não são, para revelar a sua graça e misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas, mas a gente vê na palavra de Deus, Deus em defesa do oprimido, em defesa do pobre. A verdadeira religião é amparar órfãos e viúvas. Ele se coloca na defesa daquele que é preterido, daquele que é aviltado, daquele que é injustiçado pela sociedade. E Deus olha com muito carinho para essa camada da sociedade, que é a sua maioria. Aqui, Tiago está denunciando que eles não estão fazendo isso, muito pelo contrário. Eles estão favorecendo aqueles que Deus, eles estão preterindo aqueles que Deus decidiu favorecer. E chama a atenção a fim de que a igreja jamais se esqueça deles. Eu creio que Deus, em toda a Bíblia, Ele mostra isso. E isso fica muito claro para nós, e Tiago mais uma vez denuncia, ao dizer que nós estamos fazendo acepção de pessoas, em primeiro lugar. Depois ele vai dizer que nós estamos nos tornando juízes injustos, iníquos. Depois ele vai dizer que nós estamos invertendo o que Deus colocou no seu evangelho. E ainda, no versículo 6, ele diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Na história da igreja, irmãos, desde o seu nascimento até hoje, a gente observa que sempre ela foi perseguida, não pelas classes mais baixas, mas pelas classes mais altas. Não que isso seja assim generalizado, mas a gente vê esse comportamento, e Tiago vai denunciar isso no capítulo 5, acerca de como os ricos estavam fazendo sofrer os mais pobres, apenas levando-os a tribunais, não dando a eles o direito de defesa. E Tiago está, assim, escandalizado com o comportamento desses irmãos, nessa carta que circulou, dizendo que vocês estão honrando os que perseguem a igreja. E ele faz menção aqui, e é bom notar, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Fazendo menos até, fazendo pouco caso do chamamento daqueles que ali estão, como igreja de Jesus Cristo, atalaias do Evangelho. Tiago, ele trata disso, e denunciando que esses motivos, eu e você também, precisamos olhar com atenção. Lá, circunstancialmente lá, em particular, isso era muito flagrante, estava acontecendo. Hoje não é muito diferente não, irmãos. Nós somos perseguidos, e o mundo se levanta, culturas se levantam, poderes se levantam contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, ele vai falar no versículo de número 8: se vós contudo observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Tiago vai dizer aqui mais um motivo para a gente não fazer acepção de pessoas. E aí ele diz que nós quebramos a lei régia, a lei do rei, a lei rainha, a lei monárquica, a lei do Senhor. É o mandamento de nós não fazermos acepção de pessoas, quebra
a lei régia de amar o próximo como a si mesmo. Quando nós quebramos essa lei, assumindo aí esse preconceito social, fazendo acepção de pessoas, nós estamos indo contra toda a lei praticamente. O resumo de toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Tiago está dizendo, vocês, ao fazerem isso, vocês estão quebrando essa lei régia, essa lei, a lei de Deus, indo contra o caráter do próprio Deus, que é amor. E isso, irmão, certamente deve ter apavorado esses destinatários, quando Tiago ele desdobra quais são as consequências, os meandros do pecado da acepção de pessoas. Ele vai dizer aqui que após pecarmos contra a lei régia, nós pecamos também contra o 6º mandamento. Não é à toa que ele colocou aqui, dizendo, no versículo 10 e 11, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Após pecarmos contra a lei régia, após pecarmos contra o 1º mandamento, certamente a gente afeta um outro mandamento. E Tiago especifica aqui, dizendo que quando nós pecamos contra a lei régia, nós afetamos aqui, pecamos contra o não matarás. O não matarás, ele não está dizendo apenas contra a vida biológica, a preservação da vida biológica, do ser, mas também está falando da preservação da idoneidade, do testemunho, do direito igualitário que cada ser humano tem. E nós pecamos contra isso. Eu não sei se você já se deu conta de quando a gente faz uma acepção de pessoas, nós estamos cometendo tantas infrações. Isso deve trazer um temor ao meu e ao seu coração também, e nós reavaliarmos que tipo de fé nós estamos confessando. Tiago quer deixar claro para nós que essa fé, que é uma fé cognitiva, um assentamento mental, as convicções de que Deus é quem é, fez o que fez e virá e voltará, ela por si só, ela não é suficiente, ela por si só, ela não é completa, ela por si só, ela não salva. Mas é uma fé que ela é acompanhada de obras. Logo, essa manifestação de fé, ela redunda em amor, e amor ao próximo. E toda vez que eu olho para alguém com segundos interesses, eu estou fazendo acepção de pessoas, eu estou pecando contra a unidade do corpo de Cristo. E nós precisamos pedir a Deus muito misericórdia acerca disso. Toda vez que eu tenho a atitude de preterir alguém em função de favorecer outro, eu me tornei um juiz injusto diante de Deus, que já é o juiz e que já estabeleceu a nossa igualdade em Cristo Jesus, fazendo de todos nós um só. Quando o meu coração, quando eu sou traído pelo meu coração, apenas eu e Deus sabemos disso, eu favoreço alguém e deixo de favorecer outro, porque quando eu tenho que escolher entre dois, é melhor favorecer esse aqui, porque esse aqui ele vai me beneficiar, eu posso ter uma vantagem futuramente. Eu estou pecando contra, não somente me tornando um juiz iníquo, mas também eu estou invertendo a maneira de Deus agir. Eu acho que nós deveríamos, como exercício de vida de fé, como estilo de vida de fé, sempre que nós tivéssemos que decidir entre favorecer um ou outro, nós abdicássemos, renunciássemos qualquer vantagem pessoal e nós submetemos o nosso coração a Deus e nós favorecemos aquele menos favorecido, nós beneficiássemos o menos favorecido, alguém que não poderia nos dar vantagem alguma. Eu acho que se você deve escolher alguém, a orientação de Tiago é que escolha aquele que menos vai lhe dar vantagem. Porque senão nós vamos entrar por esse caminho e isso pode virar um estilo de vida na sua história, comprometendo então a autenticidade, a veracidade da sua fé. Eu acho que nós estamos aqui em um caminho assim muito perigoso. Tiago está tratando de um assunto muito urgente, muito importante. Nós, ao fazermos isso, nós estamos preterindo pessoas que Deus ama
e favorecendo pessoas que Deus não nos orientou, dentro desse contexto aqui, favorecermos. Essa quebra da lei, né, de nós deixarmos de amar ao próximo como a nós mesmos, essa lei régia, e é um alerta que ele dá para nós. Igrejas, cristãos carnais, igrejas carnais, definem-se uns aos outros por critérios carnais. Isso é muito perigoso. Eu já vi igrejas deixarem de existir, né, porque essa cultura tomou conta da igreja. As pessoas, né, favorecidas, as pessoas que ganhavam projeção, eram pessoas de destaque, seja econômico, seja social, né, seja, né, de influência, e preterindo outras pessoas. O Espírito Santo, ele está sendo entristecido quando nós agimos dessa forma. E eu já vi igrejas acabarem por causa disso. É uma dimensão do mundanismo dentro da igreja. Nós precisamos rechaçar isso dos nossos corações, para que isso não permaneça nas nossas igrejas. Amém, meus irmãos? E é uma luta frequente, é algo latente em nós, é uma luta frequente que nós devemos ter. O valor de uma pessoa não é orientado por aspectos externos, né? O que ela usa, o que ela tem. Hoje, a sociedade, ela faz isso, ela declara isso, ela publica isso, ela oficializa isso. Qual é o carro que você tem, qual é o telefone que você tem, qual é a casa que você mora, que bairro você mora, né? Qual é o tamanho do seu salário, qual é o tamanho, né, dos seus recursos. E a partir daí se estabelece as relações, e cada um pensando em si mesmo. Tiago está puxando a nossa orelha aqui, porque isso é um pecado muito, mas muito grave. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos a nova humanidade inaugurada em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Sempre que eu, particularmente, sou tentado com esse pecado, eu digo ao meu coração e me coloco a orar dizendo: você precisa de Jesus, você não precisa disso, você não precisa dele, você não precisa dela, você precisa do Senhor. Se você entrar por esse caminho, você vai pecar contra o Espírito Santo e você vai certamente sofrer consequências. E eu quero pedir a Deus que livre a mim e a você também. É destrutivo para uma igreja, é contra o Evangelho que todos nós temos. Agora, ele também vai chamar aqui a coerência, é um chamado à sensatez, à coerência. No versículo 12, olha o que ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ele está dizendo: vivam como vocês creem, porque essa não era uma profissão de fé, esse era um estilo de vida que eles estavam levando. Eles não professavam isso. E Tiago está dizendo: olha, falai de tal maneira, e de tal maneira vocês precisam proceder. Nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. A lei da liberdade aqui é a lei do Evangelho. Nós somos livres, irmãos, dessas coisas. Nós fomos libertos dessas coisas. O Senhor já nos libertou. Agora devemos viver assim. Nós cremos. Quem crê que é liberto aqui, diga graças a Deus. Que vivamos assim também. Ele nos libertou desses pressupostos humanos, dessas categorizações humanas, né, dessas rotulações humanas, materiais. Ele nos libertou disso. E o exercício da fé é muito mais do que a nossa confissão, é muito mais, né, do que a nossa verticalidade, mas também a maneira que nós olhamos. Avalie a sua fé, meça a sua fé, submeta, né, a sua fé ao Senhor Jesus, na perspectiva de Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 13, para você perceber o quanto você de fato está vivendo de maneira coerente com o Evangelho, coerente com o nosso Senhor e Salvador, coerente com a unidade que a cruz nos traz, coerente com o valor intrínseco que cada alma tem por si só, por ser amada por Deus, por ser lavada pelo sangue do Cordeiro. E isso estava acontecendo lá. E aqui, irmãos, interessante que no versículo 13 ele vai dizer assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago está dizendo aqui que nós somos, ao sermos racistas, preconceituosos, impiedosos, praticarmos favoritismo, parcialidade, né, fazermos acepção de pessoas, Deus
nos dará o mesmo tratamento no dia do juízo. Aqui parece fazer menção, né, a uma lei da semeadura, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Nós todos fomos tratados com misericórdia. E nós todos temos que tratar uns aos outros com misericórdia. E a misericórdia faz com que nós igualemos tanto aquele que pode nos ajudar, quanto aquele que não pode. E a gente enxergue tanto um contra o outro. E ele vai dizer, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vejo, irmãos, que nós estamos cometendo pecados. E hoje, eu acho que diante de um texto como esse, nós deveríamos buscar, né, confessar esses pecados e nos arrependermos dele. Ele diz que nós somos tidos como transgressores. Nós estamos transgredindo. Muitas vezes a nossa consciência, né, ela fica cauterizada na perspectiva de que a nossa vida ela está muito bem diante daquilo que nós estamos crendo para com Deus. Mas ela foi cauterizada e a gente não percebe mais a maneira como nós estamos lidando com o outro, com o próximo. Então nós somos tidos como transgressores aqui. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. E nós não encontraremos misericórdia, diz ele aqui, no dia do juízo. Eu queria ler com os irmãos fossem comigo, 2 Coríntios capítulo 5. Pedir ajuda aqui. Tiago nos traz esse reclame, uma ajuda aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Eu queria que eu vou ler, os irmãos me acompanham. 3 versículos. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Interessante, eu queria deixar com os irmãos o que diz o apóstolo Paulo, lançando aqui uma clareza sobre quem somos, o que devemos fazer, e o que nos cabe, e esse nosso legado. Ele diz, como Jesus morreu por todos, nós não vivemos mais para nós mesmos. A grande questão de Tiago, capítulo 2, verso 1 a 13, é a vida voltada para si próprio. Quando eu sou o centro da minha vida, eu olho para tudo e para outros, o meu olhar sempre é como levar vantagem, como me favorecer. E eu parto desse pressuposto nas minhas relações, nas minhas escolhas. Isso é mundanismo, isso é a velha natureza. Agora, ele está dizendo, como Jesus morreu por todos nós, não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Jesus. Quando eu faço acepção de pessoas, eu não estou vivendo para Jesus, eu estou vivendo para mim. E o meu coração, muitas vezes, ele, mais do que eu gostaria de confessar, ele quer que eu viva para mim. Mas eu tenho que me lembrar, e por meios da graça, eu preciso me apropriar dessa realidade de que Jesus morreu por mim e por todos nós. Então eu não devo e não preciso mais viver para mim mesmo, mas agora eu tenho que viver para Jesus. E viver para Jesus, eu agora vivo uma nova realidade. E eu não conheço mais ninguém segundo o seu salário. Eu não conheço mais ninguém segundo as suas posses. Eu não conheço mais ninguém segundo a sua patente. Eu não conheço mais ninguém segundo, seja o que for. Agora, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas nós conhecemos segundo o Espírito, segundo o reino. Somos todos amados, somos todos filhos do mesmo Pai, lavados pelo mesmo sangue. Temos todos uma só fé, temos todos um só batismo. Nós que já pelas águas passamos, né, e peregrinamos até a volta do Senhor Jesus, e aqueles também, por quem ainda esses que não se batizaram, não se converteram, Jesus morreu por nós e também morreu por eles. Então eu tenho que olhar para os irmãos, e eu tenho que olhar para eles, eu tenho que olhar para o mundo, para o ímpio, da mesmíssima forma. Eu não quero conhecê-los segundo a carne, eu quero conhecê-los segundo Jesus.
E aqui, irmãos, a ninguém conhecemos segundo a carne, nós não olhamos para ninguém segundo os valores desse mundo. Ah, irmãos, que exercício de humilhação nós precisamos fazer para vencer isso. Como o nosso ego, o nosso eu, como isso grita dentro de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, preparando ele para os últimos dias, ele diz: olha, sabe, porém isso, nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E nós estamos, irmãos, à espreita dos últimos dias. Nós precisamos colocar em prática a divindade, a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossos relacionamentos. Quando eu me converti numa igreja que era dissidente das Assembleias de Deus, e um pastor já falecido, ele falava uma frase todo culto ele falava aquilo. E aquilo parecia uma lavagem cerebral, ele fez isso com a gente lá. Ele dizia assim: olhe para o seu irmão e diga para ele: eu vejo Jesus em você. Olhe para o seu irmão e diga: eu vejo Jesus em você. Então ele falou isso naqueles anos que eu permaneci naquela congregação durante muito tempo. E eu queria sugerir para os irmãos, a olharmos uns para os outros, que a gente não veja nada, a não ser Jesus uns nos outros. Jesus uns nos outros. E olharmos com muita misericórdia para aqueles que, sendo ricos ou pobres, ainda não têm como Senhor e Salvador e não são habitados pelo Espírito Santo. Se cristão, Cristo vive nele. Se não cristão, Cristo morreu por ele. E a base da nossa relação é a obra de Cristo, não os nossos interesses. Não os nossos interesses. Se você pretendia, pagar o almoço para alguém que ia lhe favorecer, eu sugiro você tomar cuidado com isso. Se você pretendia dar uma recepção para alguém que ia convenientemente lhe ajudar, eu sugeriria que você tomasse muito cuidado com isso. Porque Tiago está nos alertando exatamente acerca disso. Nós somos novas criaturas. Nós vivemos, irmãos, no reino de Deus. Nós fomos tirados desse império das trevas, que olham uns aos outros segundo critérios mundanos. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Essas coisas já passaram. Esse versículo ele é muito conhecido, o 17. O 16 não. O 17 é muito conhecido, pois diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É um versículo lido dia 1º de janeiro. Ah, Senhor, deixa para trás tudo. Não, mas isso tem um contexto aqui, onde nós precisamos considerar. E ele diz, assim que, e eu queria, irmão, sugerir que eu e você tomássemos uma decisão nessa manhã, no versículo 16. Você pode ler comigo? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Nós não vamos conhecer-nos segundo a carne, ou seja, segundo os padrões desse mundo, segundo os valores desse mundo. Pastor, o que eu faço diante de Tiago, capítulo 2, versículo 1, versículo 13? Olha, eu sugiro que eu e você nos arrependamos, confessemos e abandonemos esse pecado. É o que eu sugiro. E recorrer ao nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Eu recomendo que eu e você atentemos para o que Tiago nos conclama, não só nesse assunto, mas nos demais também, a olharmos a horizontalidade, a verticalidade, a fé. Bispo Weber, na penúltima vez que pregou na igreja, ele falou sobre a espiritualidade cruciforme. E dentre algumas coisas que ele falou da espiritualidade cruciforme, dessa questão da gente ver essa haste, a horizontal e a vertical também. Olha a sua fé nessas duas perspectivas. Nós precisamos, em segundo lugar, irmãos, lutar contra a nossa velha natureza. A nossa velha natureza. É uma luta hercúlea. É uma luta hercúlea. Nós precisamos lutar. Usar os meios da graça. Use os meios da graça. Ore, jejue, adore, congregue-se, medite. Nós precisamos usar os meios da graça e pedir a Deus que
nós sejamos fortalecidos e a nossa velha natureza seja enfraquecida. E pela fé, meus irmãos, as coisas velhas já passaram. Vivamos a nova criação, vivamos essa nova humanidade, provemos dessa graça, absorvamos isso pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da vida, que faz de todos nós um só, e não cometamos. Eu vou ser sincero com os irmãos, e não cometamos. Não estou dizendo que jamais, mas não cometamos com tanta frequência o pecado da acepção de pessoas. E se o cometermos, peçamos ajuda, busquemos conselho, submetamos a nossa vida, ao Espírito Santo e busquemos olhar uns para os outros com os olhos de Jesus. Com os olhos de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé e dissesse para o teu irmão: eu vejo Jesus em você. Deus é bom. No dia 20 de janeiro, eu fiz aniversário. Dia 20 de janeiro. E eu fui tentado a fazer acepção. Não caí. Diga graças a Deus. Mas eu fui tentado. O Senhor me perguntou: como é que você quer comemorar teu aniversário? Eu falei: eu quero estar com a igreja. Mas a igreja é domingo, você... Não, mas eu quero fazer um café na minha casa. Ah, então, quem que você vai chamar? Vou chamar os homens da igreja. Eu comecei a fazer minha lista. E eu fui tentado. Mas não caí. Pelo menos dessa vez. Eu também chamei o Celso, chamei o irmão João, chamei o irmão José, chamei o Nilton. E eu disse assim: eu tenho que olhar para todos com os olhos de Jesus. Valor igual, cada um deles. Amém, meus irmãos? Vamos orar por isso?